Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma demonstração aqui de uma técnica conhecida como RAID, tá? Essa técnica foi criada aí para a gente ter redundância de discos, né? E para ter também, em alguns cenários, a gente vai ter redundância e ganho de performance, né? A gente vai falar de alguns tipos de RAIDs aqui. Hoje, especificamente, nós vamos falar do RAID 0, tá? Do RAID 1 e do RAID 5, tá bom? Então vamos começar com o RAID 0. Eu estou aqui nessa minha máquina, né, numa máquina Windows aqui, poderia fazer isso numa máquina Linux também, tá? Deixando bem claro que a gente vai fazer a técnica de um RAID via software, né? É lógico que para ter um ganho de performance melhor ainda, né? O ideal seria que a gente pudesse fazer um RAID via hardware, tá? Mas aqui para fins didáticos estou fazendo em um RAID via software, tá? Então basicamente a gente tem dois discos aqui de 1.98 GB, tá? E a gente vai criar o nosso RAID 0, tá? Ou também conhecido como stripped, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar dois discos aqui, né? De aproximadamente 2 gigas, e juntar esses dois discos num disco lógico único, tá bom? O processo aqui é bem tranquilo, vamos chamar aqui de RAID 0, tá? Vamos fazer uma formatação rápida aqui só para ficar mais rápido aqui para vocês. E prontinho, esse é o processo que a gente criou um RAID 0, tá? Então, só esperar aqui o volume tá... Pronto, o volume já foi criado, né? Bem rápido. Então, aqui a gente tem um disco novo aqui, né? Disco E, tá? E se eu vier aqui e escrever algum dado aqui, por exemplo, arquivo, 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 teste, né? E vamos escrever alguma coisa nele aqui, um dado aleatório aqui, tá? Salvar, perfeito lá. Dois casos, né? Um arquivo com dois casos aqui, ele já está lá escrito no disco, perfeito? Então, esse é o nosso RAID 0. Tá? Então, e qual que é a vantagem do RAID 0? O RAID 0 a gente tem essa questão da performance, né? Porque basicamente você vai ter um ganho de performance tanto de escrita quanto de leitura, né? Porque você pode escrever em dois discos ao mesmo tempo, então você pode fazer duas escritas ao mesmo tempo, né? Duas operações de escritas ao mesmo tempo, e a leitura a mesma coisa, tá? O grande problema desse RAID é que basicamente você não tem redundância, tá? Então, se você perde um dos dois discos, você perde tudo, tá bom? Então, por exemplo, vamos simular uma perda de disco aqui, como se fosse uma desconexão do disco, uma falha física do disco, né? A gente vai fazer isso aqui numa máquina virtual, tá? Então, basicamente, eu vou sumir com o disco aqui, como se ele tivesse tido problema, perdeu o disco, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a máquina, tá bom? Com a máquina não, com o disco, né? Então você pode ver que imediatamente o volume falhou, né? E a gente não tem mais acesso aos dados, tá? Então basicamente a gente perdeu o acesso ao nosso disco, tá? A gente não consegue recuperar, a recuperação agora teria que ser feita através de um backup, né? A gente não consegue recuperar o dado de formas tradicionais, né? Simplesmente conectando, o dado está perdido, tá? Só com esse disco que a gente não consegue recuperar, tá bom? Então, esse é o RAID 0. Tá? Então, vou deletar ele aqui, ó. Deletar esse disco, né? Esse volume. Deletar o volume aqui para a gente poder fazer o nosso RAID 1, tá? Que é o próximo aqui que a gente vai mostrar, tá bom? Então, para o RAID 1, deixa eu adicionar um novo disco aqui, tá? Adicionar um novo disco aqui nessa máquina virtual, tá? 2 GB, para ficar igual aqui, tá? E vamos reconhecer aqui. Ah, já está até aqui já. Vamos iniciar o disco, tá? E agora a gente vai criar o nosso rede 1, que é também conhecido como mirror, né? O espelhamento, tá? Então o mirror basicamente vai funcionar também. A gente vai agrupar dois discos, tá? Que no caso, dois discos de 2 GB cada um, tá? E vamos criar um novo volume, rede, rede 1, tá? E com esse rede 1, tá? A diferença vai ser o seguinte, que a gente vai continuar tendo um ganho de performance, principalmente de leitura, tá? O de escrita não tem, basicamente, tem um pouquinho ainda, né? Mas não é tão grande assim, tá? Porque
você ainda precisa replicar um dado de um lado para o outro, né? Mas o de leitura você tem o mesmo ganho que você tem no RAID 0, tá? Porque você pode ler dois I/Os ao mesmo tempo, né? Dois discos ao mesmo tempo, tá? E só que aqui a gente tem a vantagem de você poder perder um disco, tá? Então, se o RAID 0 o foco é maior na performance, né? O RAID 1 o foco maior é na redundância. Então, nesse caso aqui, você não tem perda de dados nenhum, tá? Mas, como tudo é um trade-off, né? Aqui você vai perder espaço útil, né? Então, se você tem dois discos de 2 GB, o espaço útil que você vai ter é 2 GB, tá? No RAID 0 a gente não tinha isso, tá? Então, aqui você pode observar que esse volume aqui tem apenas 2 GB, né? Aproximadamente 2 GB, né? Mas aqui eu consigo escrever um arquivo normalmente, né? Vamos escrever um arquivo de teste aqui, teste. Vamos colocar alguma coisa aqui, aleatória, copiar, colar várias vezes aqui, só para gerar um dado aqui qualquer, uma escrita no disco, né? E prontinho, o arquivo foi escrito em disco mesmo. Perfeito. Então, vamos simular a falha, né, que a gente fez aqui. Você tem a falha aqui. A gente vai tirar o disco da mesma forma que a gente fez para o nosso RAID 0. Então, aqui eu vou tirar o disco. Olha que legal. Tirei o disco, só que observe que agora ficou diferente, né? Ele está com um warning aqui, né? O RAID, mas ele não está com falha, né? Ele falhou a redundância, tá? Então ele identificou que houve um problema e o disco continua acessível normalmente. Eu posso copiar arquivos, posso abrir arquivos aqui e o disco vai estar continuando acessível normalmente, tá? E o interessante do RAID 1 é isso, que basicamente você tem uma falha de hardware ali, ou então um disco virtual, como nesse caso aqui, né? Algum problema no disco. E aí você pode simplesmente adicionar um novo disco. E adicionar esse novo disco no RAID de tal forma que ele vai voltar a ter redundância, né? Porque desse cenário que a gente está ali agora, a gente perdeu a redundância temporariamente, né? Então não é interessante deixar o ambiente sem redundância. Então a gente coloca o novo disco aqui, tá? E a gente vem aqui e adiciona esse novo disco aqui no RAID, tá? Vamos adicionar aqui, vamos iniciar o disco, tá? Disco novo e vamos reativar o volume. Aqui ele não vai deixar, né? A gente tem que remover esse aqui primeiro, né? O mirror, né? Depois a gente adiciona um mirror com um disco novo, né? Tá? Que ele vai basicamente ele vai reconstruir o vai fazer o resync, né? Vai reconstruir o RAID, tá vendo? Então assim é uma forma até da gente garantir é, tem uma forma, por exemplo, da gente copiar dados de um disco para outro, né? Caso uma forma de garantir que eles estão exatamente iguais, né? Um disco para o outro, né? Então, basicamente, a gente está fazendo o resync aqui, ele vai escrever toda a partição de novo. E enquanto isso, o disco continua ativo, tá? Independente de. Ele não vai ter a redundância ainda, mas a gente consegue fazer todos os processos aqui de manipulação de arquivo, de visualização de arquivo. A gente consegue ver que o disco aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos ver quanto que ele tem. Ele tem lá 18 MB de utilização e continua normal, tá? E fazendo o resync, ok? Então esse aí é o RAID 1. E o RAID que a gente vai falar finalmente, que agora já está pronto, né? O RAID que a gente vai só deletar esse volume, né? A gente mostrar agora o RAID 5, tá? O RAID 5 a gente vai precisar de no mínimo 3 discos, ok? Então vamos adicionar mais um aqui. Mais um disco aqui e pronto. É, deixa eu fazer um rescan aqui, né? Só para a gente limpar tudo aqui. Então aqui a gente vai ter 3 discos, né? Beleza? E a gente vai
criar um RAID 5. Você vê que agora já fica até disponível aqui um novo volume, um RAID 5, né? Antes não, essa opção não ficava disponível, quando a gente não tinha discos suficientemente disponível. Então, o RAID 5, pessoal, ele vai ser um meio termo entre o RAID 1 e o RAID 0, tá? Mas principalmente na questão de utilização da capacidade, né? Em relação à performance, principalmente na performance de escrita, ele é o que vai ter a pior. Tá? Então é bem importante deixar bem claro. Então ele vai ter uma performance de escrita pior, a performance de leitura ainda vai ser boa, mas a performance de escrita vai ser ruim. É bom deixar claro que vai ser o pior cenário. E basicamente ele é ruim por quê? Porque a gente tem que fazer o que a gente chama de cálculo de paridade para a escrita que a gente faz. Tá bom? Então aqui vamos criar o nosso RAID 5. RAID 5. Tá? Aqui observe que a gente tem três volumes de 2 GB aproximadamente, né? E a gente vai ver que vai ter uma perda de espaço, mas não de 50%, como a gente mostrou no RAID 1, né? A gente vai ter uma perda que vai variar de acordo com a quantidade. Nesse caso aqui vai ser 33%, né? Um terço, né? A gente basicamente tem 3 discos e a gente vai ter a perda de espaço de um disco, ok? Prontinho, o disco já está disponível aqui para a gente. E olha que interessante aqui, ó. Mesmo processo, a gente pode escrever aqui normalmente, inclusive ele está sincronizando os discos ali, né? Mas a gente pode escrever normalmente o processo aqui, os arquivos de texto aqui, tá? Qualquer tipo de arquivo, né? A gente pode escrever, vamos só simular aqui alguma escrita, ok? Vou simular uma escrita aqui e o arquivo está escrito aqui no disco, né? Tá? A gente está com esses dados no disco, vamos copiar para gerar um volume um pouco maior aqui, ó. Tá? E ele está no processo de ressincronização aqui, né? Principalmente porque a gente reutilizou o disco, né? Se fosse disco vazio, a gente não, esse processo seria um pouco mais rápido, tá? Então é por isso que está demorando um pouquinho mais aqui. A gente utilizou um dos discos lá na verdade, os dois discos que já tinha dados, né? Então identificou que tem disco lá que não estava limpo, vazio, e está reescrevendo, fazendo esse resync. A ideia aqui é mostrar para vocês que ele está com 23 megas de utilização, né? E observe que ele tem 4 GB de espaço, né? Aproximadamente 4 GB, tá? Ou seja, a gente perdeu um terço aí do nosso espaço útil, porque a gente tem 3, né? Essa razão aí vai variar, por exemplo, se a gente tivesse 4 discos, a gente ia perder um disco só de espaço, porque a ideia do RAID 5 é essa. Você sempre pode ter suportar falha, você irá suportar falha de um dispositivo, tá? Um disco. Então, por exemplo, se a gente vai simular que assim que terminar esse resync aqui, ó, a gente vai simular a falha do disco, de um dos discos, e ver que ele vai continuar funcionando normalmente. Tá? Um só. Se a gente tiver dois, a gente vai ter um problema maior, né? Vamos escrever mais um aqui, ó. Bacana. Agora ele terminou. Vamos ver como é que ele está aqui, ó. Tá lá com 23 megas ocupado. Bacana. Então vamos simular a falha de um dos discos. Ok? Então vamos lá. Vamos falhar. Só para falar que não tem nada a ver com a ordem, vamos falhar o primeiro disco aqui, por exemplo. Tá? Falhou o primeiro disco. Pronto. Ele já identificou na hora que o disco falhou. Né? Então você já vê que já tem a falha da redundância. Ok? Só que aqui a gente continua ainda com acesso normal. A gente pode deletar os arquivos, né? Colar arquivo de novo aqui, escrever. Aqui, na verdade, colar que eu deletei, né? Ele vai deixar eu criar arquivos aqui novos. Tá? Vamos escrever aqui nele. Escrever alguma coisa aqui nele aqui, ó. Né? Escrever dados aleatórios aqui. Salvar. Tá um disco normal, tá funcionando normal, tá? Só que aqui ele está sem a redundância, né? A gente viu que ele está sem a redundância. Então, assim, a gente não pode deixar esse cenário por muito tempo, né? Só que aqui o RAID 5 é o seguinte, se ele perder mais um disco, aí sim a gente vai ter a nossa falha catastrófica, né? Nossa falha aí que vai perder, a gente vai ter a perda de dados real.
Que aí a restauração é somente com um backup, né? Pegando um backup e restaurando os dados. Igual que eu perdi acesso ao disco. Eu percebo que o volume já não está mais disponível lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Com essa demonstração aqui, a gente mostrou três dos tipos mais comuns de RAID, né? E para que serve o RAID, como que funciona. O RAID aí no Windows, mas o funcionamento no Linux seria bem parecido, tá? E também é possível fazer redes de forma com hardware, ok? Então até mais, pessoal. Até a próxima.